Olá, professores! Bem-vindos a mais um tutorial das atividades da apostila de tecnologia. Hoje é a aula 1 da atividade apresentando a minha janela. Qual é a proposta dessa atividade? É que o aluno possa criar uma animação sobre a sua janela. Essa janela pode ser a janela da casa, a janela da escola, qualquer janela que eles preferirem. É legal, então, numa aula anterior, vocês professores solicitarem aos alunos para tirar uma foto de alguma janela que eles preferirem, certo? Nós começaremos essa atividade, abrindo nossa plataforma. Vamos abrir o navegador do Google, acessar a página dos Scratch. Digitamos em nosso navegador, Scratch, Meet, Ebu, BR. Clicamos ou teclamos Enter para ir ao site. Ao abrir a página inicial, se você ainda não é inscrito, clique aqui em inscrever-se e vai preenchendo todos os dados que ele pedir. Se já é inscrito, entre aqui com o seu usuário de login e senha. Vou aqui digitar o meu login e senha pedagógico. Logo após acessar a página, nós vamos vir aqui e clicar em criar. Após isso, carregará para nós a página inicial do site. Nós podemos vir aqui e excluir esse personagem, o gatinho, porque nós não utilizaremos ele em nosso projeto. Nós vamos utilizar a ferramenta do cenário. Para isso, vamos até cenário, selecionamos a opção e utilizaremos a imagem do nosso aluno. Como mencionei anteriormente, é necessário que o aluno tenha uma imagem que ele trouxe da janela. Caso essa etapa não tenha sido realizada de trazer a foto e estar baixando no computador, vocês também podem retirar algum vetor de janela no próprio site do Google, escolhendo uma imagem que agrade vocês. Vamos até a barra de pesquisa. Pesquisamos janela ou window no Google. Selecionamos a imagem que vamos utilizar, clica com o lado direito do mouse e vai na opção salvar a imagem como. No momento de salvar, sempre selecione no formato JPEG para conseguir abrir lá no Scratch. Após salvar, nós voltamos à plataforma, novamente selecionamos a opção do cenário, selecionamos a opção de carregar um cenário, ou seja, importar uma imagem salva. Selecionamos essa foto que o aluno trouxe ou que foi salva da internet. E agora nós teremos que ampliar essa imagem, para que fique enquadrada e cubra todo o nosso cenário. Como nós faremos isso? Clica aqui nessa opção do ponteiro. Em seguida nós selecionamos toda a área da nossa janela. Só a parte da janela. Ok. Arrasta ela aqui para o cantinho e aumenta. Como nós podemos ampliar a imagem sem que ela fique distorcida? Porque se nós apenas puxarmos as laterais para as direções, ela ao final fica distorcida. Para isso nós podemos vir aqui nesse cantinho que é o vetor, e sempre estar puxando e aumentando a proporção pelo vetor, porque dessa forma, a nossa imagem não vai ficar distorcida. Feito isso, nós já temos aqui a imagem da nossa janela. E qual é o segundo passo? É estar adicionando personagens. A janela. O que nós faremos para adicionar esse personagem? Vem aqui, seleciona um ator. Nessa aba nós teremos vários tipos de ator, pessoas, animais, imaginário. Aqui é onde o aluno usa sua criatividade. Fiquem à vontade para escolher o personagem que mais identificam-se. Após escolher meu personagem, eu clico sobre ele e irá aparecer o nosso personagem sob a nossa imagem, ok? Logo abaixo da imagem, aqui embaixo, já aparece também todos os comandos desse personagem. O personagem já vem editado no tamanho 100%. Porém, podemos alterar da forma que gostemos mais. Eu posso diminuir para 50, por exemplo, mas como eu quero o meu desenho maior, selecionarei outro tamanho. Ok. Aqui nessa área, eu posso colocar vários tamanhos. Para minha janela, gostei do tamanho 200%. Essa é a primeira parte aí da nossa atividade. E agora nós já temos um cenário. Já temos também um personagem. Nós faremos agora uma programação para esse personagem aparecer em tamanhos aleatórios, ora grande, ora pequeno. Então, ao invés de ficar definindo um tamanho, usaremos os blocos de programação, que ficam no nosso canto esquerdo e são separados por funções e cores.
Para iniciar nossa programação, vamos aqui em Eventos. Precisamos de um comando de início da ação. Aqui vocês podem ver que tem vários comandos. Quando a bandeirinha verde for clicada, que no caso é essa daqui, quando a tecla espaço for pressionada, também pode iniciar com várias outras teclas. Fica a seu gosto. No nosso exemplo, vamos iniciar a ação quando a bandeira verde for clicada. E aí, nós queremos fazer? Nós queremos definir que o personagem apareça de tamanhos aleatórios em nossa tela. Para isso nós usaremos a programação do bloco de cor roxa, que é o comando de aparência. O tamanho já vem definido como 100%, mas nós não queremos que ele fique só nesse tamanho de 100%. Queremos que esse tamanho apareça para nós de forma aleatória. Temos de vir aqui na aba de operadores. E depois, números aleatórios. Pode ser de 1 a 10, mas isso também pode ser redefinido. Por exemplo, vou colocar aqui número aleatório de 50 a 200. Então, o que é essa programação nós fizemos? Ela está dizendo basicamente que quando a bandeirinha verde for clicada para iniciar nessa programação, ela vai ter que definir o tamanho do nosso personagem entre números aleatórios de 50 a 200%. Então, vamos testar se funciona? Observem que quando eu clico aqui, o meu personagem vai variando de tamanho, entre esse tamanho 50 e 200 que eu defini ali no comando certo. Então é isso, a nossa primeira aula no Scratch. E lembrem de sempre salvar aqui o botãozinho de salvar o projeto de vocês. Não esqueçam, porque teremos mais aulas desse projeto. E toda vez que finalizar, vem em sair, tudo bem? Espero que tenha ajudado. Até o próximo tutorial. Tchau pessoal, bons estudos! Na aula 2 Posicionamento e clones vamos aprender nesta aula a fazer 2 ajustes relacionados ao pássaro. Criaremos clones e programaremos seu movimento. Primeiro faremos com que vários pássaros que são os clones do pássaro original apareçam constantemente e de forma automática. Para condicionar o movimento aleatório do nosso pássaro, utilizaremos um bloco condicional. Para isso, arraste da categoria Controle o bloco Se Então, Se Não, e o encaixe abaixo do script criado na aula anterior. Vamos adicionar à lacuna do bloco condicional um operador de igualdade. Arraste da categoria Operadores o bloco de igualdade, dentro do qual colocaremos o operador de número aleatório que se encontra na categoria Operadores. Edite os valores desse bloco na primeira lacuna, adicione número 1 na segunda, o número 2 e na terceira 50. Em seguida, adicionaremos da categoria Movimento 2 blocos que determinarão os valores dos eixos X, de modo que nosso ator sempre se movimente dentro dos limites do palco. Substitua os valores de dentro dos blocos. No primeiro coloque menos 240 e no segundo 240. Do bloco Aleatoriedade, ao iniciar o programa, o Scratch sorteará o número 1 ou 2. Se o número for um clone do pássaro, irá aparecer à esquerda. Se não, se for igual a 2, o clone aparecerá à direita. Ainda da categoria Movimento, arraste o bloco Mude Y para e posicione abaixo da nossa programação. Da categoria Operadores, arraste o bloco Número Aleatório e encaixa na primeira lacuna do bloco Y. Edite as lacunas do bloco de aleatoriedade. Na primeira lacuna, adicione menos 180 e na segunda 180. Ainda para melhorar a movimentação do nosso pássaro, adicionaremos um bloco Deslize, com um operador aleatório ao fim do código criado. Arraste da categoria Movimento o bloco Deslize acrescentando abaixo do bloco Y. Na sua lacuna, coloque o bloco Número Aleatório que se encontra na categoria Operadores. Agora edite as lacunas do bloco de aleatoriedade. Na primeira lacuna, coloque 3 e na segunda 7. Vamos fazer um teste para observar o que programamos até agora. Vou alterar os valores do bloco Defina Tamanho para que nosso ator fique visível. Vamos editar esse bloco para que nosso ator sempre fique visível. Do bloco Defina Tamanho, tire o bloco de aleatoriedade excluindo o mesmo e na lacuna que sobrou coloque o número 30 para definirmos o tamanho do nosso ator a 30%. Agora precisamos trocar o bloco quando bandeira verde for clicado por quando eu começar com um clone. Na categoria Controle, arraste o bloco quando eu começar com clone colocando no início dos nossos blocos.
Repare que o bloco, quando bandeira verde for clicado, ficou sozinho na área de código. Devemos fazer com que ele sempre crie um clone que fará a movimentação que configuramos anteriormente. Para isso, utilizaremos o bloco sempre junto ao bloco que ordena a criação de um clone. Para ficar mais realista, faremos com que o próprio Scratch decida em quantos segundos cada clone aparecerá. Da categoria controle arraste bloco, espere um segundo, em seguida em operadores arraste o bloco número aleatório e o encaixe dentro do bloco, espere um segundo. Em seguida, altere os valores 1 e 10 para 3 e 5. Desta forma, montamos o primeiro grupo de blocos, responsável por criar os clones do pássaro. Vamos testar. Ao analisar o movimento dos pássaros no cenário do seu projeto, você perceberá que os clones dos pássaros estão sendo criados e cada clone se movimenta. Depois de surgir em alguma posição no eixo X e no eixo Y, os clones de pássaro deslizarão entre 3 e 7 segundos para uma posição aleatória. Por fim, faremos com que os clones desapareçam, como se estivessem voando para fora da vista da janela. Arraste da seção aparência o bloco esconda, encaixe-o abaixo do bloco, quando bandeira verde for clicada. Depois, no outro grupo de blocos, acrescente da mesma seção o bloco mostre encaixe-o abaixo do bloco. Mude Y para número aleatório entre -180 e 180. Por último, apagaremos o clone. Arraste da seção controle, o bloco apague este clone e coloque-o no final do segundo grupo de blocos. Agora que o clone foi criado e teve seu tamanho diminuído para 30%, ele poderá aparecer de um lado ou de outro da janela e voar lentamente para outra direção, depois sumir, enquanto o outro pássaro aparecerá. Terminamos a aula 2. Não se esqueçam de salvar os projetos e sempre sair da sua conta. Aula 3. Movimentando os atores. Vamos programar a alternância da fantasia da personagem Dove, dando-lhe movimento. Vamos também fazê-la desaparecer do cenário utilizando a iteração. Também criaremos uma nova personagem copiando a primeira, aproveitando assim o script já programado e otimizando o tempo. Temos apenas uma personagem, que é o pássaro. Para esse ator, temos o bloco do tipo deslize. Vamos alterá-lo, clicando com o botão direito sobre ele. Na caixa que abrir, selecione a opção Apagar 2 blocos. Arraste da categoria Movimento o bloco deslize por um segundo até XY. Coloque-o no lugar em que estava o bloco que apagamos. Em seguida, arraste 3 vezes da categoria Operadores o bloco número aleatório. Encaixe-os no lugar do valor 1, que corresponde ao tempo de deslize, e depois encaixe no lugar dos valores de X e Y. Agora, dentro dos blocos aleatórios, substitua os valores. Primeiro, do tempo de deslize, voltando a ser 3 e 7. Já nos valores dos eixos, coloque os valores que combinem com os limites da sua janela. No nosso caso, x menos 240 e 240 e y menos 180 e 180. Para alternar a fantasia do ator, primeiro é necessário confirmar se a personagem tem 2 fantasias ou mais. Arraste da seção controle o bloco quando eu começar como um clone. Arraste também desta seção o bloco sempre. Encaixe os 2 blocos anteriores, pois a mudança de fantasia será contínua. Arraste da seção aparência o bloco próxima fantasia, encaixe-a dentro do bloco sempre. Em seguida, arraste da seção controle o bloco espere um segundo encaixe-o dentro do bloco sempre abaixo do bloco próxima fantasia. O tempo de espera para trocar a fantasia será aleatório. Assim, os pássaros terão diferenças no seu voo, enriquecendo a animação. Arraste da seção Operadores o bloco número aleatório depois, altere os valores 1 e 10 para 0.1 e 0.5. Para que a personagem não suma repentinamente, vamos reduzir seu tamanho, até um valor mínimo, antes de apagar o clone. Isso ocorrerá 20 vezes, em um processo chamado iteração. A alteração será feita no grupo maior de blocos de criação de clones. Exclua o bloco apague este clone e arraste da seção controle o bloco repita 10 vezes encaixe-o abaixo do bloco do tipo deslize. Altere o valor 10 para 20. Arraste da seção aparência o bloco mude 10 no tamanho depois altere o valor 10 para -1. Arraste da seção controle o bloco espere um segundo encaixe-o abaixo do bloco de mudança de tamanho. Arraste da seção operadores o bloco número aleatório encaixe-o dentro do bloco de espera no lugar do valor 1. Depois, substitua os valores 1 e 10 por 0.1 e 0.25. Nosso objetivo, agora, é ter mais um ator que voe junto com o primeiro.
Clique com o botão direito do mouse em cima da miniatura do ator Dove e selecione Duplicar. Repare que a programação também se duplica. Em seguida, clique na aba Fantasias. No lado esquerdo superior, vamos substituir as fantasias pelas de outra personagem. No lado esquerdo inferior da tela, clique em Escolher fantasia. Pesquise por animais. Escolha uma personagem que tenha 2 ou mais fantasias. Por exemplo, Parrot. Selecione as 2 fantasias do mesmo. Agora, para excluir as fantasias copiadas, clique no ícone da lixeira. Deixe somente as fantasias novas por último. Retorne à aba Códigos. Nas características do ator, renomeie a cópia para o nome desejado no campo Ator. Pode ser qualquer nome, apenas para podermos diferenciar os 2 atores. Agora verifique o que programamos executando sua programação. Ao final da aula, não se esqueça de salvar seu projeto e sair da sua conta no Scratch. Aula 4 Noção de tempo. A história que se passa pela nossa janela continuará com um efeito super interessante, a mudança entre dia e noite. Nesta aula editaremos a imagem que já colocamos no cenário, apagando a parte do céu. Além disso, por meio de camadas, permitiremos que uma outra imagem, com o céu à noite ou ao dia, apareça dentro da imagem original. Vamos adicionar a imagem para representar a passagem do tempo. No canto inferior direito da tela, clique em Selecionar cenário. Vamos selecionar o cenário Star. Em seguida, clique em Palco. Depois, clique na aba Cenários. Repare que Stars é o segundo cenário. Após adicionada, a imagem preencherá todo o cenário. Retornamos à aba Códigos. Para ajustar o cenário e conseguir aplicar o céu estrelado ao ambiente na janela, precisaremos carregar novamente a imagem da janela, mas desta vez como ator. Clique em Enviar ator no canto direito inferior da tela e busque a imagem no seu computador. Retornando à aba Fantasias, ajuste a imagem da janela até que ocupe todo o espaço de edição, como já feito anteriormente. A imagem deve aparecer como um ator. Note que o ator imagem da janela ficou por cima dos outros atores no palco. Para corrigir, clique nesse ator, depois na aba Código. Arraste da categoria Eventos o bloco quando este ator for clicado. Depois, de aparência arraste vá para a camada da frente. Altere clicando na setinha de da frente para de trás. Ajuste a imagem da janela para que fique centralizada no cenário. Nas características do ator, no campo X e Y o valor 0. Agora, apagaremos a parte da imagem da janela onde está o céu. Clique na aba Fantasias. Selecione a imagem da janela e a ferramenta apagador. Clicando com o ponteiro do mouse e arrastando sobre a imagem, remova a paisagem com cuidado para não apagar outras partes da imagem, como a janela. Após apagar o céu com o palco selecionado, clique na aba Código. Montaremos um script para realizar a mudança de tempo. Nele vamos utilizar um efeito que altera o brilho. Com brilho máximo será dia, com brilho mínimo será noite. Arraste da seção Eventos o bloco quando bandeira verde for clicado. Raste da seção Aparência o bloco defina o efeito cor como 0. Altere esse valor para 100 e cor para brilho. Arraste da seção Controle o bloco sempre. Encaixe no bloco defina efeito. Arraste da mesma seção, o bloco repita 10 vezes encaixe-o dentro do bloco sempre e altere este valor para 400. Arraste da seção Aparência o bloco mude 25 ao efeito cor. Altere esse valor para menos 0,25, altere cor para brilho e encaixe no restante dos blocos. Clique com o botão direito do mouse em cima do bloco repita 400 vezes e selecione Duplicar. Encaixe os blocos duplicados dentro do bloco sempre, abaixo dos blocos anteriores. Nos blocos duplicados, altere o valor menos 0,25 para 0,25. É possível alterar o tempo do cenário conforme a hora atual. Para isso, criaremos outro conjunto de blocos. Salve seu progresso clicando em Arquivo e Salvar agora. Em seguida, arraste da seção Controle o bloco quando bandeira verde for clicado. Arraste da seção Controle o bloco se então se não. Encaixe-o no bloco anterior. Arraste da seção Operadores o bloco de comparação, mas não o encaixe ainda dentro do conjunto. Arraste da seção Sensores o bloco ano atual, encaixe-o dentro do bloco do operador, altere o ano para a hora. Altere o valor 50 para 6. Arraste da seção Operadores outro bloco de comparação. Arraste da seção Sensores outro bloco ano atual.
Encaixe os dois blocos alterando de ano para hora e o valor 50 para 18. Em seguida, arraste da seção Operadores o bloco, e encaixe todos os blocos anteriores nele. Encaixe esse novo bloco dentro do bloco sempre no espaço do losango. Arraste da seção Aparência, o bloco defina a cor como 0. Encaixe-o no bloco Se. Então, se não no primeiro vão correspondente ao Se altere cor para brilho e o valor 0 para 100. Duplique este bloco clicando com o botão direito do mouse e selecionando Duplica. Encaixe o bloco que foi duplicado no segundo vão. Agora, você tem duas formas de alterar o tempo. Para alterar conforme hora atual, vá até o primeiro conjunto de blocos e separe o conjunto do bloco quando bandeira verde for clicado. Para fazer o inverso utilizando a programação com as repetições, separe o segundo conjunto de blocos do bloco quando bandeira verde for clicada para desativá-lo. Não se esqueça de salvar o projeto e sair de sua conta. Até a próxima! Aula 5 Adicionando sons. Você já teve a experiência de estar em sua casa e ouvir passando na rua o carro da pamonha, dos ovos ou dos churros? Nesta aula gravaremos um áudio que simulará um carro de venda ou outro som de sua preferência. A execução desse som será aleatória, simulando o aparecimento repentino dos sons como na vida real. Selecione palco e da categoria Controle, arraste primeiro um bloco sempre. Em seguida, coloque dentro da chave desse bloco um bloco Se. Então, por último, para fazer o código funcionar, adicione um bloco quando bandeira verde for clicado da categoria Eventos. Em seguida, utilize a ferramenta Duplicar para duplicar o conjunto de blocos operadores que definem a hora do projeto, determinando o brilho do cenário. Encaixe o conjunto de blocos duplicados dentro da lacuna do bloco Se. Então, em seguida, arraste da seção Som o bloco Toque o som até o fim. Encaixe-o dentro do bloco anterior. Ao executar o script, ouve-se o som escolhido, neste caso, saltar, tocando várias vezes sem parar. Para arrumar isso, criaremos uma condição aleatória para que o som toque apenas quando um determinado número for sorteado. Vamos escolher que esse número seja maior que 9, em um intervalo entre 1 e 10. Isto é, o som somente tocará quando o número 10 for sorteado pelo Scratch. Para isso, arraste novamente da seção Controle o bloco Se, então encaixe no bloco anterior englobando o bloco Toque o som. Arraste da seção Operadores o bloco de comparação. Encaixe-o no bloco recém-adicionado em Si da mesma seção, arraste o bloco número aleatório e encaixe-o no espaço vazio do bloco anterior. Altere o valor 50 para 9. Assim, conseguimos ajustar o toque do som para menos tempo. Vamos agora aprender a gravar o som que desejarmos para incorporar na simulação da janela da nossa casa. Selecionaremos o palco. Clicaremos na aba Som. Selecionaremos a opção Gravar. Caso apareça um alerta sobre não conseguir iniciar a gravação, clique em OK e permita que o navegador grave o som. Assim que a captura de som estiver habilitada, a seguinte janela deverá aparecer e poderemos perceber que o microfone já estará capturando os ruídos. Clique na opção Gravar para gravar o seu som. A palma da banana. Vem comprar tua banana e desligue o telefone. Agora eu só vendo banana, eu deixei de vender Danone. Eu deixei de vender Danone por causa dos enchidos. Toda vez que eu passo aqui, ele grita, tá vencido. Ana, é R$1, a palma da banana. Após gravar o som, selecione a opção Parar gravação se necessário. Selecione o trecho que deseja salvar arrastando as barrinhas laterais na cor vermelha. O que ficar com sombra vermelha não será salvo. Clique em Salvar ou Regravar para gravar novamente. Salve seu arquivo com o nome que desejar. Por exemplo, nomeamos como Carro da Banana. Em seguida, retornaremos ao código, selecionando a aba Código. Volte ao código e troque o som atual pelo qual você gravou. Para o som não se repetir várias vezes, arraste da seção Controle o bloco e espere um segundo. Encaixe abaixo do som. Sugere-se que o tempo fique em 120 segundos. Em seguida, arraste novamente o bloco e espere um segundo. Encaixe dentro do bloco dentro do primeiro Se, e altere o valor para 30 segundos. Ele estabelecerá uma espera entre cada sorteio. Não se esqueça de salvar o projeto e ao final da aula sair de suas contas. Até a próxima! Aula 6 Aperfeiçoando as animações. Nessa aula vamos aumentar nossa experiência com sons na programação inserindo mais um som à nossa simulação da janela, alguém chamando nosso nome. Também vamos editar as imagens da personagem e conhecer um novo bloco, o transmissor de mensagens.
Então vamos clicar em Selecione um ator. Escolha a personagem. Neste caso, escolheremos a Abby. Clique na aba Fantasias. Repare que a personagem Abby possui 4 fantasias. Editaremos as 4 fantasias para que a personagem se adapte à nossa janela. Aqui podemos fazer diversas modificações, inclusive apagar partes do corpo da personagem caso seja necessário para adaptá-la ao cenário. Também podemos mudar a cor de qualquer item que desejarmos. Se desejar apagar alguma das fantasias, basta clicar no ícone lixeira. Dica: para selecionar vários itens da fantasia de uma única vez, podemos clicar nas partes desejadas com a tecla Shift pressionada. É a mesma tecla que deixa a letra maiúscula. Ou selecione todas as partes de uma vez com o cursor do mouse. Vamos usar, agora, esta última opção. Selecione com o cursor do mouse as partes que restaram. Repare que no centro da imagem selecionada, há uma mira na cor azul. Selecione apenas a camiseta da personagem e altere a cor em preencher. Conseguiremos distinguir a mira na cor azul e perceberemos que há outra mira na cor cinza, que indica o centro da tela de edição. Com a personagem inteira selecionada, arraste a imagem até que as duas miras estejam sobrepostas. Sabemos que a imagem está centralizada quando não se vê mais a mira cinza, somente a azul. Arraste a personagem para a posição que fique melhor no cenário e altere seu tamanho para ficar adequada. No exemplo a seguir, posicionamos a personagem como se estivesse mais à direita do cenário e o seu tamanho foi diminuído para 40% do tamanho original. Altere o tamanho nas características do ator, no campo Tamanho. Devemos repetir o processo de edição da personagem em todas as fantasias dela. Devemos centralizar, posicionar no cenário e alterar o tamanho. Criaremos no ator uma mudança de expressão quando o nosso nome for chamado. Ainda com o ator selecionando, clique na aba Código. Arraste da seção Eventos o bloco quando bandeira verde for clicado. Arraste da seção Aparência o bloco Mostre. Arraste da seção Controle o bloco Sempre. Agora definiremos a mudança de fantasia do ator, que será aleatória. Arraste da seção Aparência o bloco Mude para Fantasia. Arraste da seção Operadores o bloco Número aleatório. No nosso caso são 3 fantasias. Então o sorteio acontecerá de 1 a 3. Portanto, altere o valor do bloco anterior de 10 para 3, ou para a quantidade de fantasias que tiver sua personagem. Ao executar o script, veremos que o ator altera a fantasia rapidamente. Vamos controlar esse tempo utilizando da seção Controle, o bloco Espere um segundo. Vamos adicionar o fator da aleatoriedade na espera dos movimentos. Arraste da seção Categoria o bloco Número aleatório. Substitua os valores 1 e 10 por 0.1 e 3, respectivamente, para que as mudanças de expressão sejam mais próximas da realidade e mais naturais. Além disso, da categoria Movimento, adicione o bloco Vá para dando o melhor direcionamento para a personagem. Contudo, observe que a movimentação da nova personagem no palco ainda não está satisfatória. Para refinar esse movimento, adicionaremos um bloco Sintão, Senão, que orientará o movimento aleatório dessa personagem entre direita e esquerda. Depois, na lacuna do novo bloco, adicione mais uma ponte para a direção. Para finalizar a movimentação da nova personagem, precisamos separar o código montado até o momento de modo que um conjunto de blocos execute o comando de trocar a fantasia do ator e o outro concentre-se em sua movimentação, deixando nosso código mais organizado. Para isso, vamos na categoria Operador arrastar o bloco de equivalência. Na primeira lacuna do bloco, coloque o bloco de número aleatório. Troque 50 por 5. Agora encaixe esse novo bloco no losango do bloco Se Não. Agora vamos separar os blocos dessa forma. Encaixe um novo conjunto de blocos dentro de um bloco sempre que se encontra na categoria Operadores. Da mesma categoria, arraste o bloco. Aguarde um segundo encaixando na parte superior da lacuna do bloco Sempre. Duplique o bloco de número aleatório que já está com as informações editadas e encaixe na lacuna do bloco. Aguarde. Agora, para que o programa leia nosso novo código da seção Operadores, arraste um bloco quando bandeira verde for clicado, encaixando no início do nosso novo código.
Da seção Movimento arraste o bloco, defina o estilo da rotação para, encaixando embaixo do bloco esconda que se encontra no nosso primeiro conjunto de blocos. Quando iniciamos a programação, podemos observar que nossa nova personagem já está se movendo da forma que desejávamos. Não se esqueça de salvar seu projeto e deslogar de sua conta. Até a próxima! Aula 7, chamando meu nome. Continuando a programação da nossa janela, vamos fazer com que uma personagem apareça e chame pelo nosso nome. Assim, vamos criar um conjunto de blocos que determinará o momento em que o ator deve aparecer e chamar pelo nosso nome. Podemos colocar outro áudio que desejarmos. Para iniciarmos nossa programação da categoria controle, arraste o bloco quando bandeira verde for clicada, depois de aparência arraste o bloco esconda. Vamos programar a verificação da hora. Arraste da seção controle o bloco sempre. Dentro do bloco sempre, encaixe da seção controle o bloco se então. Este bloco será o verificador da hora atual. Da seção operadores, arraste o bloco de conjunção. Encaixe no bloco se então. No primeiro espaço do bloco de conjunção, encaixe da mesma seção o bloco de comparação. Preste atenção aos símbolos do bloco de comparação, pois existem dois, o que verifica se é maior e o que verifica se é menor. No segundo espaço do bloco de conjunção, encaixe outro bloco de comparação. Arraste da seção sensores a variável ano atual. Clique na setinha e selecione a opção hora. Encaixe a variável hora atual no primeiro espaço do bloco de comparação. No segundo espaço, substitua o valor por 16. Arraste mais uma variável ano atual e encaixe no primeiro espaço do bloco de comparação. No segundo espaço, substitua o valor por 0. Agora, da seção controle, arraste mais um bloco se então, encaixe-o dentro do primeiro se então. No espaço do novo bloco se então, encaixe da seção operadores o bloco de comparação. Dentro do primeiro espaço do bloco, encaixe da mesma seção o bloco de número aleatório. No segundo espaço, digite 7. Dentro do bloco se então, encaixe da seção eventos o bloco transmita mensagem. Este bloco executará qualquer script que inicie com o bloco. Quando eu receber mensagem 1. Da seção controle, arraste o bloco para todos, clique em todos e selecione a opção este script. Acrescente logo abaixo do bloco transmita mensagem. Para que o script não se repita imediatamente, encaixe da seção controle o bloco espere um segundo, altere seu valor para 30. Nesta aula, aumentamos o número de scripts que recebem a transmissão de mensagens e permitem ao ator realizar simultaneamente ações diferentes. Não se esqueça de salvar seu projeto e sair de sua conta.